Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciando aqui mais uma noite de estudos. Estamos estudando o livro Nosso Lar, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. E hoje, 15 de abril, vamos estudar então o capítulo 32, cujo título é Notícias de Veneranda. Deixo aqui o nosso abraço a todos aqueles que assistirão esse vídeo em outros dias, que não conseguem acompanhar conosco online. E rogamos a Jesus, o nosso Mestre, aos bons Espíritos amigos, que nos envolvam todos em sua santa paz, com muita luz, para que a gente consiga absorver aquilo que estudaremos hoje, possa acrescentar em nossa bagagem, de conhecimentos e também trazendo como lições para a nossa vida. E assim então deixo aqui o meu abraço, meu boa noite às amigas e os amigos que já estão conectando conosco. Aqui no Insta, a Lise e a Anabelle, boa noite. Ixi, já começou sem som. Tá ruim, Elise. Precisa tentar sair, né? O Instagram tá complicado. Aqui no Facebook, a Silmara Simões. Tudo bem, Silmara? Boa noite. A Bruna Souza. A Odete Oliveira, boa noite. A nossa amiga Loiva Karnop. Boa noite, bem-vindas. A Edna Markovics. O amigo Diego Romão, a Silvia Guerra, boa noite, sejam todos bem-vindos, a Débora Medeiros aqui no Insta também, o amigo Rafael Matiusi. Pessoal, eu não sei se o Insta está com instabilidade quanto ao som, parece que tem pessoas reclamando que não estão ouvindo, que o áudio não está muito bom. Então, o som do Face, Edna, eu estou fazendo a experiência hoje de não usar o microfone, que eu tenho um microfonezinho, mas o pessoal está dizendo que o som dele está baixo, então eu preferi optar hoje sem microfone para fazer uma comparação. Mas acho que de todo jeito não fica muito bom, né? Preciso achar um outro microfone aí que seja de uma qualidade melhor, para ver se consigo melhorar um pouco aí, né? Tudo bem, Rafael? Boa noite, viu? Sejam todos bem-vindos. A Loiva está dizendo que o áudio está melhor, então. É isso que eu imaginei, né? Sem o microfone, que já estava um tanto, acho que, sem potência, né? Pensei de melhorar um pouco mesmo no som natural, né? Apesar de pegar mais ruídos. Então, Silmara, lá no Insta há uma pessoa que reclamou, mas eu acho que não todos, parece que é um caso ou outro. Mas às vezes a pessoa só tem o Insta, né? Zuleide Carvalho, boa noite, viu? Que assim seja, muito obrigado. Então tá bom, muito legal. Então, amigos e amigas, vamos iniciando. Capítulo 32, Notícias de Veneranda. Nós vamos ver aí no decorrer, né, do estudo, quem é a Veneranda. A Eliane Ferreira Gomes aqui também. Obrigado, Débora. Está dizendo que no Insta o áudio está ótimo. Fico feliz, que bom. Então tá legal, vamos então seguir com o início aqui do capítulo 32, tá bom? E ele começa dizendo, deixa eu ver aqui o amigo Rafael, muito obrigado, Rafael, dizendo que é sempre um prazer estar aqui conosco, muito obrigado, seja muito bem-vindo sempre, viu? Um abraço. Então, a Fátima Baldo também, a gente sempre dá uns minutinhos que o pessoal vai conectando, né? Sempre gosto de deixar uns minutinhos para iniciar,
porque o vídeo, né, até ser divulgado direitinho no Face, no Insta, demora alguns minutos e dê oportunidade a todos. Ana Bia aqui também, boa noite. Muito bom. O Edson Fukuta já chegando aqui conosco também. Então vamos lá, acho que já deu um tempinho aí para chegar os amigos, né? Ele começa dizendo: agora que penetrara o parque, banhado de luz, experimentava singular fascinação. Só relembrando, amigos, o que ele está dizendo. Porque o André Luiz, no capítulo anterior, nós vimos que ele foi cuidar daquele caso, daquela mulher que apareceu lá no portão dos fundos, né, da colônia, e tentando entrar, né, foi todo aquele drama que a mulher, aquele espírito feminino, não tinha condições para adentrar a colônia. E aqui ele começa a dizer, porque ele percorreu um trecho, né, do que eles chamam o parque, né, de Nosso Lar, a parte ali da vegetação, muitas árvores, tudo indica que seja ali o Bosque das Águas, né, onde tem aquele rio, que é relatado também nesse livro aqui mais à frente. Então ele diz: aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então aqui ele está dizendo, né, que naquele grande parque ali da colônia, onde havia muitas árvores, né, um lugar muito belo, tipo um bosque ali, né, um lugar de muito verde. Ele está dizendo que ela, né, está dizendo, é a Narcisa, explicando para ele, que ali não é apenas caminho para o umbral, né, porque a gente sabe que deixando a colônia, logo é dimensão umbralina, né, existe uma conexão rápida com o umbral. Então ela diz, não é apenas, né, o caminho para o umbral, nem apenas vegetação destinada aos sucos alimentícios, ou seja, nós sabemos que na colônia eles consomem, né, sucos, lógico, né, de algumas frutas, tudo ali muito natural, né, mas que leva, né, um valor alimentício, né, que alimenta aqueles espíritos que ainda têm alguma necessidade, né, de uma certa alimentação. Mas ela está dizendo que, além disso, né, a ministra veneranda criou planos excelentes para os processos educativos. Nós vamos ver o que é isso, o que essa ministra veneranda criou. Tudo bem, Rose, Vera Correia, Sueli Bilória, aqui também no Insta, boa noite. Todos que estão chegando também pelo Facebook, muito bem-vindos. E observando-me a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna vir até nós. Então vejam que começa aqui a explicar o que seria isso que a ministra fez, né? A ministra veneranda. Ela fez o que chamaram salões verdes. O que seria isso, amigos? Seriam, vamos dizer assim, uma forma de um recinto, né? Um ambiente, como se fosse um salão, mas em meio à natureza. As árvores, né? Fechando, árvores muito uma ao lado da outra, fazendo o contorno ali do recinto, né?
e a parte de cima também recoberta com flores. Então seria um lugar, um recinto ao ar livre, né? Em meio à natureza. As paredes seriam as árvores, né? O teto seria ali muitas flores, vegetações. Então foi isso que ela foi trabalhando para construir esses salões em meio à natureza para as reuniões que se faziam lá na colônia, certo? Então tinham vários salões, como ela está dizendo aqui, e tinha um muito especial, né, que era reservado ao governador quando ia conversar ali no departamento da regeneração, que é onde André Luiz está trabalhando aqui, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação, os amigos foram chegando. Querido amigo Edson Fukuta está dizendo aqui: Paulo, poderia nos explicar? No Missionários da Luz, André define vampirismo. São desencarnados que sugam a energia de encarnados. No capítulo Regresso, definiu como vampiro aquela mulher que assassina recém-nascido. Desculpe sair do tema da noite. Legal, Edson, faz muito sentido sim a sua pergunta. Eu também te confesso que a hora que eu vi o termo vampiro, né, do capítulo passado, a gente fica, a princípio, imaginando que fosse no sentido mesmo de Missionários da Luz. Só vamos esclarecer aqui, né, para os amigos que não leram Missionários da Luz e não estão muito cientes do que o Edson está falando. No livro, falando rapidamente, né, para a gente não avançar muito do horário. No livro Missionários da Luz, pessoal, tem um capítulo que André Luiz fala de vampirismo, né? O cachorrinho está nervoso hoje, viu? O André Luiz fala de vampirismo, pessoal, no sentido daqueles espíritos que sugam energias de outros encarnados, né? Vamos dizer assim, por exemplo, um espírito que desencarna com vícios, né? Por exemplo, da bebida. Esse espírito que no mundo espiritual não se liberta do vício, ele quer continuar bebendo. Então o que ele faz? Ele se aproxima de pessoas viciadas no álcool, né? Infelizmente, irmãos que têm, né, estão ali dominados pela bebida, não conseguem vencer o vício, bebem diariamente. Então esses espíritos encostam neles para sugar, né, se a gente pode assim dizer, o teor alcoólico, que a pessoa exala, né, um certo teor alcoólico, e aquela emanação já basta para o espírito ter um certo prazer, uma certa satisfação, né? Então o que o Edson está dizendo aqui é que no capítulo passado falou vampirismo, mas não falou nada disso. Mas aí eles explicaram, né? Eles dão a ideia, né, Edson, que aquela mulher foi classificada como vampiro no sentido de que ela também tinha, né, assim, um desejo de sugar, vamos dizer assim, de buscar aquilo que não é devido a ela. Ela queria o céu, vocês se lembram, né? Ela queria só tirar proveito das coisas, né? Ela foi uma assassina que matou crianças e ela queria usufruir dos benefícios da colônia. A exemplo, né? Por isso que eles colocaram vampiros, a exemplo de um vampiro que suga, que vive às custas dos outros. É mais no sentido aí metafórico. Tá bom, Edson? Espero que tenha respondido, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. O pessoal foi chegando aqui, Margarida, José Carlos, Anderson, Graça Barbosa, que legal, Cristiano Nunes, sejam todos muito bem-vindos, Isabel Costa, muito legal. Então tá bom, vamos seguindo mais um pouquinho aqui. O cachorrinho deu uma trégua, né, Ed? É que passa cachorrinhos ali fora e eles ficam malucos, né? Eles não, elas, né? São fêmeas. Tinha um machinho que morreu. A Fátima está dizendo: Paulo, aqui na Terra eu já vi Salão Verde no Parque em São Lourenço, Minas Gerais, apresentação de orquestra. Pois é, então, né, Fátima?
são lugares muito belos, né? Quando a gente vive em meio à natureza, né? Consegue um ambiente desse, então é nesse sentido mesmo. Agora, na colônia, imagino que seria numa beleza maior, né? Pela facilidade ali de manuseio, de manipular, né? Porque a gente sabe que os fluidos, né, são mais fáceis na manipulação. Mas muito bem colocado, viu, Fátima? Então, Bruna está perguntando no microfone. Pessoal, hoje eu estou fazendo uma experiência de não usar o microfone. Não é que ele quebrou, mas eu estou percebendo que cada vídeo tem saído mais baixo o som com o microfone. Então eu estou precisando comprar outro, né? Mas eu estou fazendo um teste aqui sem o microfone, porque eu acho que o som ao natural aqui pode ser mais alto, apesar de ter mais ruídos, né? Como os cachorrinhos, por exemplo, ficam mais destacados do que se tivesse com o microfone. Mas vamos ver se eu conseguir encontrar um outro melhor aí, que dê certo para comprar. Senão a gente vai improvisando assim mesmo. Obrigado, Liz. A Liz disse que no Insta tá bom, né? Mas, às vezes tem uma variação aí do Face pro Instagram, né? Mas vamos continuando então. Legal, Bruna. Mas é bom, observadora, Bruna. Aí diz assim: periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Então imagina, né, que beleza, dá para a gente imaginar, né? As árvores que se cobrem de flores no teto, né, como se as flores fechassem a parte de cima, com as bênçãos do sol, né, o sol irradiando ali sobre aquele ambiente durante o dia, ou, no caso, as estrelas, né, à noite. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira, entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Ou seja, toda a colônia gostou muito, né? Aprovou a ideia, porque foi uma ideia criativa dela, né? Porque eles têm, lógico, os ambientes internos nos prédios, nos edifícios, né? Para os encontros, para as reuniões. Não é que seriam só esses, né? Isso aí foi um caso diferenciado, né? Uma ideia artística que ela teve, para propiciar umas reuniões, né, em meio à natureza. Mas é lógico que eles têm ambientes muito, né, preparados no interior dos edifícios. Tudo bem, Elisa Pagotto? Que bom, obrigado, bem-vinda, viu? Que mais então? Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Quer dizer, já há 40 anos essa ideia. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina. É bom sempre lembrar, né, o Ministério da União Divina é aquele ministério mais elevado da colônia, mais espiritualizado, que trata ali de espíritos que se preparam para alçar, né, planos superiores. Então o Ministério da União Divina tem muitas atividades restritas a muitos, né? Para participar desse ministério só com autorização, porque eles cuidam, né, de interesses mais transcendentes, poderíamos dizer. A Liz está dizendo aqui, quem mantém essas plasmagens na colônia são os espíritos mais elevados ou todos os moradores em conjunto? Olha que pergunta boa da Liz, né? Porque a gente já entendeu que as construções são plasmadas, né? Com a força do pensamento, da vontade. Os espíritos constroem, né? Edificam. Então, Liz, eu não vou afirmar isso. Eu acho que pode ser uma coisa em conjunto, entendeu? Não li nada assim muito claro nesse sentido.
Mas a gente imagina que na colônia tem muitos espíritos com uma condição boa, né, de conseguir, a própria ministra veneranda, o governador, tantos outros espíritos ali em condições mais elevadas, que têm condições sim de fazer esse processo de plasmar, né, na dimensão espiritual. Mas nunca não descartando aí a possibilidade do amparo do alto, né? Porque sempre cada núcleo, né, espiritual tem um amparo de mais alto. Assim como nós aqui na Terra estamos sendo amparados, né, pelos benfeitores espirituais de colônias mais próximas, as colônias também têm, né, uma referência superior que as ajudam, né, em todos os sentidos. Aí diz assim, inclusive, né, o da União Divina, que comentamos, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas, né? Como nós citamos no início, o Bosque das Águas, nós vamos ver um capítulo especial para ele. Mas já adiantando, né, é um lugar muito belo da colônia, onde tem, que é muito provável que seja aqui onde tem esses salões verdes, né? É um lugar onde tem um lago muito belo, muita vegetação, muitas árvores, muitas flores, né? Um lugar assim de, vamos dizer, como se fosse um ponto turístico aqui da terra, né? E lá eles dizem que os casais que se preparam para reencarnar buscam esse Bosque das Águas para tecer, né, planos para a reencarnação, para o futuro juntos, tá legal? Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Vejam, então tinham vários desses salões, né, inclusive para estudos, né? Porque lá eles estudam muito, viu, pessoal? Nós aqui que gostamos de estudar, né? Vamos ter um prato cheio quando desencarnarmos, né? Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação. Olha que interessante que é isso agora. Um castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Vamos então reforçar o que seria isso. Imagine, pessoal, um salão verde, né? um lugar em meio à natureza, como uma estrela com 5 pontas aí, né? Tem o centro e 5 braços ali, podemos assim dizer, né? 5 saídas daquele núcleo. Tudo de vegetação, de árvores, né? Então lá no centro, imaginando uma estrela, no centro ali da estrela, teria um aparelho que projeta imagens como o cinema nosso, mas que projeta 5 possibilidade de 5 projeções diferentes, uma para cada um desses braços, né, de construção ali no verde, né, em meio às árvores. Então ali no núcleo, o aparelho projetando imagens para cada um desses 5 pontos que vão estudar, né, que vão tratar de assuntos diferentes. Imagina que beleza, como se fossem 5 classes em meio à natureza, cada um estudando uma coisa, né? Dá para a gente ter uma ideia da beleza que deve ser isso. A Liz está dizendo aqui, eu quero ir para a colônia só para ler. Vou viver na biblioteca
Brincadeira. Olha, mas eu também já pensei isso, viu, Liz? A gente que adora, né, uma leitura, imagina pegar um livro lá no Bosque das Águas, né? Deve ser bom demais. E a biblioteca, né? Se buscar aqueles livros, né? Quantos livros maravilhosos deve ter lá da época de Jesus, relatos, né? A gente sabemos até que podemos até ver, né? Como se tivéssemos projetados no tempo para a época de Jesus e reviver cenas daquela época. Deve ser muito maravilhoso. A Graça Barbosa está dizendo assim: oh meu Deus, dá-me forças para chegar a um lugar desse. Tem que fazer por merecer, né, Graça? Quem sabe a gente tenha a bênção, né, de uma colônia dessa. Lembrando, amigos, sempre dizemos isso, né? Nosso lar é só uma referência para nós, né? Porque nosso lar ficou conhecida por causa do livro, do filme. Mas nosso lar é uma colônia mais voltada para aqueles que residem lá próximo ao Rio de Janeiro, né? Em cada região do planeta, né, do país, do planeta, em cada região vai tendo uma colônia, porque uma só não daria conta de acolher, né? Imagine todos os desencarnados da Terra, seria uma loucura. Então existem inúmeras colônias situadas, né, em vários pontos aí do país, de cada país, para acolher a todos nós quando desencarnarmos, né? E cada uma com as suas condições particulares, com maior ou menor elevação, mas a colônia de nosso lar é uma boa referência, né, para nós. Maria Pavec aqui chegando também, tudo bem? Boa noite. A Bruna Souza está dizendo que está lendo O Céu e o Inferno, né? Especificamente o capítulo que fala sobre a experiência dos espíritos conforme seus estados e condições. É impressionante o quanto cada alma tem suas histórias, que a vida não é apenas a terrestre. O quanto eles precisam de nossas preces para ajudar no mergulhamento e auxílio. Nossa vida deve ser muito valorizada e reconhecer o propósito, né? Caminhar no bem e fazer o bem. Então, isso que a Bruna está colocando é muito legal. Quem não leu, pessoal, conheçam, né? Estudem o livro O Céu e o Inferno, é maravilhoso. E essa parte que a Bruna se refere é a segunda parte do livro, que Allan Kardec coloca, né, depoimentos de espíritos em várias situações, sofredores, suicidas, criminosos, felizes, então arrependidos. Ele coloca relatos de como os espíritos se encontram, né, de acordo com, e aí de acordo com o que eles dizem, Kardec vai classificando. Esse é sofredor, esse é feliz, esse foi criminoso. Então a gente percebe que eles sofrem, né, os que sofrem justamente no ponto em que mais erraram. A gente percebe no livro O Céu e o Inferno a perfeita justiça divina. Eu até fiz uma palestra esses dias nesse sentido, falando sobre o livro, que é muito interessante, né? Essa ideia da perfeição, é a correlação perfeita, né, entre o que se fez e o que se encontra no mundo espiritual. A Lise está dizendo aqui também que diz o Espírito Silveira Sampaio que as colônias têm museus vivos, que se vê as cenas como foram na história. Será? Eu queria muito, porque ele fala que pode ver-se tudo que Jesus viveu como realmente foi. Então, Lise, eu já ouvi isso, por isso que eu até comentei, né? Se não me engano, no livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, também tem essa citação, esse relato de poder, né, reviver, como se você estivesse ali revivendo a cena da época que Jesus passou por nós. Então, assim, é algo de muito belo, né, as possibilidades aí do mundo espiritual, né? A Sandra Alck, tudo bem, Sandra? Boa noite, viu? Bem-vinda. Direto de São Paulo, olha só, muito bom.
A Loiva está dizendo que tem a colônia Gramado no Rio Grande do Sul. Aí, tá vendo? Mais uma colônia que a gente passa a conhecer do Rio Grande do Sul. E a Graça Barbosa, livro das obras básicas da doutrina, muito bom. Isso, que é o céu e o inferno. Vamos avançar. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões? O André Luiz é sempre assim, observador, né? Questiona tudo, porque ele tem esse faro, né? De repórter. Ele é conhecido como repórter do mundo espiritual. Então ele questionava, queria entender como era em detalhes, né? Então ele está perguntando se tinha um ambiente formado pela natureza e o mobiliário, né? E lá as mesas, as cadeiras, como que seriam isso? Ele fala, tal como dos grandes recintos terrenos, Narcisa sorriu e acentuou a diferença. A ministra idealizou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva, olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Então vejam que interessante, né, pessoal? O mobiliário, como André Luiz pergunta, é natural também. Eles construíram ali, ela está dizendo aqui, poltronas, né? Bancos e poltronas esculturados na substância do solo, ou seja, aquela coisa rústica, né? Mesmo ali tipo barro, né? Porque o mundo espiritual é muito semelhante ao nosso, apesar, né, de ser matéria fluídica, mas é uma matéria que eles têm, né? Para eles é como se fosse matéria para nós, porque eles também são, né, corpos fluídicos. Mas eles então formam poltronas e bancos do próprio solo forrados de relva. Então imagina, né, uma coisa rústica ali, mas bela, né? Por isso que ela está dizendo, imprime formosura e disposições características. Disse ao organizador, deixa eu ver primeiro aqui, a Zuleide está dizendo. Pois é, né, Bruno? O André Luiz está em todas. A Zuleide está dizendo, Paulo, tive um irmão que nasceu aqui em Salvador, mas foi criado no Rio de Janeiro, onde desencarnou já idoso. Teria ele ido para uma colônia perto do Rio, ou por ter nascido na Bahia, veio para uma colônia daqui? Muito legal a pergunta da Zuleide, né? Aí acontece o seguinte, Zuleide, a questão não é onde desencarna, em geral, tá? Isso não é regra. Imagino eu, né? Não sou dono da verdade, pelo que eu já pude aprender com os estudos. O que importa não é onde desencarna, é de onde nós viemos, entendeu? Então veja, se você diz que ele nasceu em Salvador, muito provavelmente ele encarnou-se de uma colônia de Salvador. Então a referência dele é essa colônia. Então imagino eu, né, que ele possa ter sido, né, resgatado a essa colônia de onde ele partiu. Porque, entendamos assim, nós temos uma referência espiritual. Cada um de nós veio de uma colônia espiritual. Então a gente transita pela Terra, mas o nosso domicílio, né, se a gente pode dizer assim, o nosso domicílio espiritual é de onde viemos para a reencarnação. Tá legal? Mas lógico, né, não é rigor extremo, isso aí é uma possibilidade que creio que mais acontece. A Silvia Guerra está dizendo, se as obras literárias da Terra são cópias imperfeitas das do plano espiritual, imagino o que espera por nós, leitores ávidos, nas bibliotecas da espiritualidade. Pois é, né, Silvia? Deve ser uma coisa louca, né? Acho que a gente chega numa biblioteca dessa e para tirar a gente de lá vai ser difícil, né? Quem gosta muito vai ser uma coisa louca, porque aí você vai vendo um livro, vê outro chama atenção, deve ser uma coisa fascinante mesmo.
A Liz está dizendo, mas cientificamente foi calculado o peso do perispírito, tem alguns gramas, pois fizeram testes em pessoas antes e depois do desencarne, e foi constatada uma leve diferença de peso em todos. Então, alguma densidade tem. Olha que legal. A Liz é estudiosa, hein? Eu também já vi essa informação, confirma sim. Essa informação da Liz, pelo que eu já li também, é justamente isso. O perispírito tem peso, né, de alguns gramas, mas tem. Então, ou seja, para a gente entender que é algo, né? Não é uma fumaça. Porque Kardec, só relembrando, né, o nosso codificador usou a palavra semimaterial. Você se recorda nas obras básicas, né? Ele fala que o perispírito é um corpo semimaterial. Ou seja, não é matéria como a nossa, mas também não deixa de ter uma transformação da matéria. Lembrando que tudo vem do fluido cósmico universal, né? Fluido cósmico universal, o que é? Matéria elementar, matéria primeira, matéria que se transforma em várias formas diferenciadas, mais densas ou menos densas, fluídicas ou vaporosas, em formas diversas, né? Então essa matéria, toda a matéria provém do fluido cósmico. Então a matéria do mundo espiritual também é uma transformação do fluido cósmico. Muito bem colocado pela Lise, né, para deixar claro que é alguma coisa. Né? Quando a gente fala construções do mundo espiritual, é alguma coisa. Tem uma solidez para eles, né? Entendamos assim, para nós não. Se a gente pudesse tocar a matéria do plano espiritual, não tocaríamos em nada, pela nossa constituição física, muito densa, muito pesada. Mas para eles é algo, né? Sólido, vamos dizer assim. A Bruna também está destacando aqui no Face a importância, né, da classificação de céu, inferno, purgatório. A Terra seria o próprio purgatório. Sim, aqui a gente dizem eles, né, que estamos de uma certa forma numa dimensão purgatorial. Legal, Zuleide. O Ed está dizendo aqui também, fica imaginando esses brasileiros que moram e desencarnam no exterior. Então, também, né, uma outra questão. Sabemos que existem brasileiros que são originalmente de outras regiões. A Silvia está dizendo, imagino que retorne às colônias do Brasil, né? Eu com certeza voltaria. Tudo indica, né? Creio que não é uma regra absoluta, mas a referência deles, né, de onde vieram, né, como já dissemos. Avançando então, agora eu me perdi mesmo. Bom, então ela estava falando sobre que o mobiliário, né, foi idealizado visando relembrar a época de Jesus, né? Lembrar as preleções que Jesus fazia na praia. Então, aquela coisa maravilhosa, né? A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. A hora que eu li isso aqui, eu me lembrei daquele jardim japonês, sabe? Que alguns bosques, né, a gente visita, tem aquele jardinzinho japonês. Nesse sentido aqui mesmo, né? Como ela diz aqui, pequenos canais de água, pontes graciosas, aquela pontezinha ali sobre um trechinho da água, lagos minúsculos, né? Palanquins de alvoredo, frondejante vegetação. Então deu aquela ideia daquele jardim japonês, né? Que são muito belos mesmo.
E o governador, então, ela fez essa decoração específica, né, para o governador quando ele fazia suas palestras. Imagine, né, num lugar desse, ouvindo uma palestra de tamanha edificação como a do governador lá da colônia, deve ser uma coisa muito bela, né? E aí, Zete, tudo bom? Cunhado chegando aqui também, boa noite. Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Então aqui, né, ela tá explicando que cada mês do ano, que eles também têm o ano como o nosso, né? O dia de 24 horas, o ano de 12 meses, tudo semelhante ao nosso. Nessa colônia, né? Lembrando bem, não estamos falando de qualquer dimensão do plano espiritual. Colônias vinculadas à Terra, porque saiu fora da Terra, não tem mais a questão, né, do nosso fuso horário. Então ela diz que cada mês do ano tem flores diferentes, imagina, né, que vão se modificando de espécie a 30 a 30 dias. Deve ser uma maravilha, né, trocando a tonalidade, o tipo de flores, né? E ela diz que a ministra reserva as mais belas para o mês de dezembro, porque é um mês especial, né? Não só aqui para nós, como para o plano espiritual, o mês de dezembro, a comemoração, né, da vinda de Jesus, sempre é um mês especial. E ela diz aqui que nessa época, a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra. Olha que bonito. Não é verdade? No Natal, a maioria das pessoas encarnadas vibram numa condição melhor. Mostram um amor maior, mais fraternidade, né? As pessoas se preocupam mais com as outras. É um mês especial, não tem dúvida, né? Que o mês de dezembro é um mês de mais emoção, de mais fraternidade. E lá na colônia, eles recebem essas vibrações nossas, esses pensamentos, né? Mais voltados aí à paz, à fraternidade. Então é um mês especial realmente, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Hoje eu não estou vendo muito comentário de vocês aqui, né? A Graça Barbosa está dizendo: Paulo, vejo do seu lado esquerdo uma luz bem forte, lindo de se ver. Puxa vida, tomara que seja, que bom, né? Fico feliz que possa ter aí alguma, né, um auxílio, né, do alto, não por meu mérito, mas para nos ajudar aí no trabalho. A Ana Lúcia está dizendo: participo de um grupo no Arts onde eles enviam livros por áudio, capítulos diários, dramatizado, como das novelas de rádio antigamente, coisa mais linda. Olha que legal, hein? Posso imaginar com imagens, ouvi recentemente há 2000 anos. É muito legal, né? Eu também já ouvi uma vez, né? Não muito, mas fica interessante demais, né? Imagina, como ela diz aqui, né? Como a nossa amiga Ana Lúcia está dizendo, imagine isso aí com imagens. Só o áudio já é interessante, né? A Bruna está dizendo que cada país tem sua energia. O Brasil, na minha opinião, tem uma energia mais leve, apesar de toda dificuldade, violência e desigualdade. Acho que temos uma espiritualidade mais atuante. Isso que a Bruna coloca, assim, eu creio que o Brasil é um país muito especial ao coração de Jesus, né? Isso está dito lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Diz lá que Jesus elegeu o Brasil, e eles dizem, para transplantar a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil. Olha que bonito isso, né? Jesus tem um carinho especial com essas terras novas, né? Porque o Brasil é um país novo, então Jesus tem
preparado para essa terra, né? Ser o celeiro de bênçãos, de luz, para florescer o seu evangelho aqui e ser, né, irradiado para outros lugares, compartilhado. Por isso que a gente vê no Brasil apesar de todos os problemas, como a Bruna coloca, né? Mas a gente vê no Brasil um povo acolhedor, né? Tirando os problemas que existem, é um povo acolhedor, um povo onde nós convivemos com a diversidade de etnias, né? Coisa que em outros países é difícil. Então aqui nós convivemos bem com todos de vários lugares que vêm. E aqui nós sabemos, o Brasil acolhe espíritos devedores, por isso que a gente vê muitas situações lamentáveis também, né? É um país para regenerar almas. Isso tudo está dito lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que sugiro a leitura também. Legal, né, Edson? O Matius se confirmando, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fica a dica aí, né? Hashtag fica a dica. A Silvia Guerra está dizendo, os jardins dos quadros de Monet, profusão de flores e pequenas pontes sobre riachos, artistas trazem para nós encarnados visões do mundo espiritual. Por isso a arte é tão importante. Que legal, né? É isso mesmo que a Silvia está colocando. Muitos dos quadros pintados aqui para nós, né, encarnados, são inspirações trazidas da dimensão espiritual. Nós vamos ver até num livro, bom, eu acho que não é no Nosso Lar, é em outro livro, se não me engano, Os Mensageiros, que eles narram essa história mesmo de um pintor, né, de um artista, que viu um quadro no mundo espiritual durante o sono, e ele acordou e começou a pintar. Quadro maravilhoso, né? Mas a ideia foi trazida do mundo espiritual. O Diego Romão também dizendo que já ouviu há 2000 anos, que é legal, né? O audiobook. E o Edson dizendo, já ouvi dizer que o Brasil possui um grande karma coletivo, somente a Guerra do Paraguai. Não só um, viu, Edson? Nós temos mais, porque nós temos a questão da escravidão também, que é um karma coletivo. Né? Mas o Divaldo diz que quanto à Guerra do Paraguai, né, me parece que a questão lá da usina de, não sei se é Itaipu, né, que tem ali, está meio que amenizando a questão, não sei bem em detalhes, mas a gente está ali de certa forma amenizando um pouco esse karma coletivo. Mas lógico que são, né, karmas pequenos diante de países que se comprometeram altamente perante a lei divina. Se a gente pensar, por exemplo, né, na Itália, na França, tantos países aí que tantas atrocidades, tantas guerras, né? Karmas pesados. Legal, a Bruna agradecendo pela leitura do comentário. Obrigado, Bruno. O Ailton Costa está dizendo aqui, pessoal, quem ouviu as músicas de Paula Zamp, ela faleceu no sábado, vitimada por um câncer. É verdade, né? A trabalhadora espírita, né? Paula Zamp, que trabalhou tanto com a música espírita, né? Retornou à pátria espiritual, que ela leve a nossa gratidão, né? A nossa vibração de paz. Valeu, Rafael. Vai em paz, meu amigo. O Rafael Ducati, né? Está dizendo que amanhã pega o gravata. Estava pensando que é o Rafael Matius. Legal, Ducati. Um abração, viu? Então, eles confirmando que é dos mensageiros, né? Eles dizem que é a cópia que está na terra, o original na colônia. Pois é, isso aí mesmo. Voltamos aqui então. Ela falando então do salão, né? Que a ministra fez com aquelas flores especiais que se renovam a cada mês, em especial para o mês de dezembro. E ela diz, esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas conversando com os conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas.
e confortando enfermos convalescentes. Então, né, um desses salões que recebe a visita do governador, né, semanalmente aos domingos. O governador é aquele que trabalha muito, né? Aos domingos ele até visita ali o departamento da regeneração, tem ali conversas, né, esclarecendo pontos, tirando dúvidas nesses salões ao ar livre, né? E à noitinha, quando pode demorar-se, veja bem, quando pode, porque ele é muito ocupado, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças de nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Dá para ter uma ideia do tamanho? 30.000 espíritos ali juntos, acomodados nesse lugar. Muito grande, né? A gente pensa que é um lugar pequeno. Para a gente ter uma ideia do que é isso. Serve ali de ponto turístico, né? Para outros. O Ailton confirmando aqui, né? Segundo ele, Itaipu é o nosso último resgate. Pois é. Que bom, né? Que a gente vai se desincumbindo aí dos karmas, né? Coletivos. Pessoal, me perdoe aí pelo barulho das cachorrinhas, mas hoje minha esposa nem está aqui. E ela que de vez em quando dá uma apaziguada nos ânimos lá, fecha a porta às vezes e agora não tem como interceder. Tem que deixar à vontade lá. Aí diz assim: ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido. É também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Pessoal, agora a Narcisa vai começar a falar um pouco sobre a veneranda, que até agora falou muito dos salões verdes, né? Ela vai dar uma ideia de quem é essa ministra veneranda, é bem importante isso. E ela diz assim: grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender os mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. Vejam só, é a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Começa a dar uma ideia de quem é a ministra veneranda. Mais de 200 anos que ela está na colônia, trabalhando ativamente, né? Um dos espíritos ali mais reconhecidos pelo trabalho, com mais número de horas de serviço, imagine, né? Quantos bônus horas não deve ter a ministra veneranda? Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora. André Luiz ficou admirado, né? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com referência. É a criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres, ou seja, é aquela ministra que é referência, né? Os outros, quando vão tomar uma decisão mais importante, vão querer ouvir a opinião dela. Sabe aquela pessoa, né, mais madura, mais experiente, mais sábia, que todos contam com ela. Então é um espírito ali de alta elevação, né? Parece que não é a elevação normal da colônia, vai sugerindo isso, né?
Que mais aqui? Olha só o que vai dizer agora, pessoal. Com exceção do governador, a ministra veneranda, com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato em sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Dá para ter uma ideia o que é isso? A ministra já viu Jesus nas esferas do Cristo, já teve permissão para visitar, né, mesmo que rápido, mas viu Jesus. Não é qualquer espírito, amigos, que tem essa possibilidade, não é. Então está dizendo aqui que a exceção do governador, que também é um espírito de alta elevação, só os dois da colônia, uma colônia que tem milhares de espíritos, né? Só os dois conseguiram ver Jesus. Mas olha, pessoal, prestem atenção nas informações seguintes. Ela está dizendo aqui, mas nunca comentou esse fato em sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a respeito. Ou seja, é quase igual a gente. Vamos brincar um pouquinho que é bom, né? Imagine se a gente visse Jesus num sonho, que seja. A gente acordaria e já ia por Facebook, Instagram, vi Jesus. Contaria para todo mundo na mesma hora, não é? Porque a gente se sentiria, né, muito especial, muito feliz. Meu Deus, como que pode? Eu vi Jesus. Agora ela não falava disso para ninguém. E fugia, se alguém buscava perguntar, é como se ela desconversasse. O que significa isso, amigos? Qual a palavra que a gente pode colocar para representar a atitude da ministra veneranda? Muito bem, Matius. Humildade. Humildade, amigos. A humildade é a primeira das grandes virtudes que nós precisamos conquistar. Sem humildade, dificilmente encontraremos as outras. Por que Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus? É a humildade, é a primeira, é a base das virtudes. Então, que isso nos sirva de lição, de inspiração. Legal, né, Rosa? A Vera também. Porque que seja inspiração para nós. Olha como age o espírito maduro, o espírito evoluído. Ele não se mostra, ele não quer aparecer. E é lógico que na nossa condição a gente ainda tem muita vaidade, muito orgulho, né? Mas vamos aprendendo com esses belos exemplos, né? A Graça Barbosa dizendo, acho que seria merecimento dela. Com certeza, Graça. Merecimento, né? Não ia permitir uma visita dessa, né? Se não fosse merecimento. Pois é, né, Edna? Maravilhoso mesmo. Lindalva aqui conosco também. A Alice está dizendo, voltei, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Desliguei o Wi-Fi e liguei o 4G e está ótimo. Olha que legal. Que bom, né? Então, muito legal esse trechinho aqui, né, pessoal? Deixa eu ver aqui que a Bruna também fez um comentário. Acabei não lendo antes, né? A Bruna está dizendo que sente muita saudade do país, que ela está para fora, né, Bruna? Da energia singular que temos, sinto falta do centro, das atividades, infelizmente fazemos escolha, né, em prol de alguns objetivos, mas os desafios são tão grandes e difíceis, né, e esse grupo me ajuda muito a continuar a estudar e dar paz ao coração. Que bom, né, Bruna? Pelo menos através da internet, né, tem uma forma aí de amenizar a saudade, né, esse contato aí com o pessoal do Brasil, né, que você realmente, imagino, sente falta disso, né? Legal, Diego.
O Edson Foucault está dizendo, o espírito evoluído é outro nível. Pois é, né? E a Fátima Paulo, se ela não comentou como tinha o conhecimento que ela viu Jesus, então, Fátima, creio que não foi por ela, né? Muito provavelmente o governador que viu também, né? Penso eu, né? Possivelmente possa ter feito alguma referência para destacar, né, o mérito dela, como um reconhecimento, né? A Silvia está dizendo, as cachorrinhas não incomodam, tem uma maltês que late para elas quando ouve os latidos. E a minha maltês, essas daqui são maltês também, viu, Silvia? Esses latidinhos estridentes aí, né? Obrigado, Silmar. Mas não, vamos terminar, tem mais um trechinho ainda, pessoal. Não foi o fim do capítulo ainda não, tá? Então aí continua dizendo assim. Aí ela vai dizer mais uma referência da ministra. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Será que é fácil, amigos? 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar, sem esmorecer. Não é para qualquer um, vocês não acham? A Elisa Pagotto está dizendo aqui, ministra venerando humilde, espírito de luz que continua seu trabalho servindo no bem. Justamente, né? Espírito de grande luz. Nós vamos ver mais detalhes ainda. Aí diz assim, pois é, né? Iluminada a Edna está dizendo. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, porque ela recebeu esse prêmio então, né? Ela recebeu esse prêmio, reconhecimento pelas fraternidades da luz da América, veja bem, né? Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos à governadoria, os ministérios e a multidão, na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Ou seja, ela recebeu um prêmio que ela não queria receber o prêmio, ela cedeu o prêmio para a colônia, né? Ela disse que não era merecedora, só chorou em silêncio. É uma humildade assim extrema, né? E o governador insistindo que o prêmio era dela, né? Que ela guardasse com ela, mas ela insistiu que ficasse com o troféu, ficasse com os arquivos da cidade, né? Como se ela pudesse dizer que não era para ela isso. Era um trabalho em conjunto isso. A Elisa vem colocando, por isso que viu Jesus, né? Então, acho que por esses méritos, acho que já está mostrando por que ela mereceu, né, ver o Cristo. Extraordinária mulher, disse eu. Pois é, Matius, grande elevação moral, né? Extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia a esferas mais altas? Amigos, prestem atenção agora. O André Luiz, sábio de novo nas perguntas, né? Vendo tudo isso que está falando dela, aí a pergunta dele é muito sensata. Por que ela já não deixou nosso lar e já não seguiu para esferas mais altas? Nosso lar não é colônia tão elevada assim. Será que ela não mereceria colônias mais elevadas?
Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Dá para ter uma ideia, né? Agora completa, de quem é ministra veneranda. Ou seja, ela está em nosso lar, com esse trabalho todo tão dedicado, de tantas horas de serviço, mas ela, amigos, é um espírito de mais alto. Ela é um espírito que sintoniza com planos mais altos, mas ela está ali por espírito de sacrifício e de amor. Isso nos lembra quem? Um outro exemplo que nós temos na doutrina de um espírito que agiu de forma semelhante. Bezerra de Menezes. Já ouviram falar? Que o Bezerra de Menezes recebeu um convite vindo de Maria, mãe de Jesus, dizendo a ele que pelos seus méritos, pelo seu trabalho no bem, ele mereceria deixar a terra em busca de planos maiores. Alauetes confirmando, Bezerra. Ele recebeu esse convite que Celina veio trazer por pedido de Maria. E o Bezerra, amigos, diz a Celina humildemente que pedisse a Maria, a nossa Mãe Santíssima, que permitisse que ele ficasse na terra por mais tempo, que ele pudesse auxiliar a humanidade sofredora. Por isso a gente ouve dizer, né, de Bezerra de Menezes, por toda parte, esse médico do espaço, trabalhando em favor de tantos necessitados da terra. É outro espírito que aqui está, né, pertencente a esferas muito mais altas, mas está entre nós por amor, em sacrifício por nós, né? Então são dois exemplos. Se existem dois, muitos mais deve haver, né? Quantos espíritos nobres, amigos, devem estar trabalhando no anonimato? Porque o espírito nobre não se mostra. Nós vimos aqui com a veneranda. Ele não fica falando das suas virtudes, do seu potencial, da sua capacidade. São espíritos que trabalham em silêncio. Quantos devem haver na Terra trabalhando em favor de todos nós, na humildade, no silêncio divino, né? A Lise está dizendo aqui, Dr. Bezerra recebeu por 2 vezes o convite da mãe. Que espírito iluminado. Que coisa, né, Lise? É muito amor mesmo no coração, né? Muito desejo de servir, que serve de inspiração, né? De exemplo, de lição para todos nós. A Lindalva dizendo, grandioso Bezerra de Menezes. Pois sim, verdadeiramente. E a Edna dizendo, ele tem uma missão no plano espiritual, grande missão honrosa, né? A Loiva está dizendo, espíritos superiores não ficam se vangloriando, é justamente, né? Se a gente ouve alguém falar muito de si mesmo, já fica claro, né, que não tem tanta evolução. Quando a gente quer se mostrar muito, é porque ainda não temos a humildade, né? A verdadeira conquista não precisa se mostrar, a gente precisa aprender isso. Quem já conquistou virtudes, valores, potenciais, né, intelectuais e morais, não precisa ficar falando, já é patrimônio. Mas nós somos tão carentes ainda desses valores, né, que quando a gente conquista alguma coisinha, a gente já quer mostrar, compartilhar, né? Isso, a Maria Pavec está dizendo, espírito iluminado não tem ego, né? Já transcendeu essas fases aí. E aqui só encerrando então, soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na Terra e espera com paciência. Aquele exemplo, né, que é tão comum também como Alcione, no livro Renúncia, né, de Emmanuel, outro espírito que também está em esferas mais altas e acompanha corações amados que estão atrasados no processo evolutivo aqui da Terra, né? E assim também a veneranda, né? Há mais de 1000 anos acompanhando esse grupo de corações queridos ao seu, que estão aí atrasados com a evolução.
para a gente ver como aqueles que nos amam, né, mesmo que avancem mais rápido, não se esquecem de nós. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. André Luiz queria, né, fazer uma entrevista com a ministra. Brincadeira, né? Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. E aí seria a oportunidade do André Luiz encontrar-se, né, com a ministra. Tudo bem, amigos e amigas queridos? Desculpe aí passar um pouquinho de novo, dar uma hora, né? E assim encerramos mais este capítulo. Foi um capítulo, acho que muito bonito, né? Com muitas lições, com muita beleza, né? E com muito exemplo aí da ministra veneranda para todos nós, né? O Ailton lembrando que Alcione mora no sistema de Sírios, né? Um sistema aí, né? Um sistema solar com uma elevação muito maior que a Terra, né? A gente ter essa ideia de que existem humanidades vivendo com muito mais, né, beleza, fraternidade por essa casa do Pai que é o universo, né? Obrigado, Maria Pavec. Eu que agradeço a vocês. O Ed está dizendo, vamos continuar para ver a ministra. Precisaria conversar um pouquinho, né, Edson? Vamos ver se tem mais fala dela aí, né? O Ayrton está dizendo, dista 7,6 anos-luz daqui. Imagine, né? Logo ali, né? E é perto, se for ver, né? Comparado aí com as distâncias do universo, né, Ayrton? A Mônica Rovigatti dizendo, chegando agora da Casa Espírita, vou ver do início. Legal, Mônica. Trabalhadora aí, né? Muito bom. É muito bom ir à Casa Espírita, né, pessoal? Não deixem mesmo, viu? Apesar das facilidades da internet, mas a Casa Espírita é uma bênção, né? Obrigado, Fátima. Eu que agradeço, viu? A Rose dizendo capítulo lindo, de muito aprendizado. Obrigado. Que bom, né, gente? Foi muito legal mesmo, né? A Bruna Souza também deixando aqui seu agradecimento. Eu convido vocês, como sempre, né, para a gente fazer a nossa prece final e assim encerrarmos. Pois é, Lindalva, legal. Assim seja, Bruno. Deus abençoe a todos, é isso mesmo. Vamos então fazer a nossa prece. Então, aproveitando esses momentos finais, agradecendo a Deus por essa bênção, creio que para todos nós consideramos assim uma bênção, né? A oportunidade que a internet nos propicia dessa comunhão, né, de interesse, de estudo. Aqui nos confraternizamos com esse grupo querido, de pessoas que vamos estreitando laços aí de amizade, mesmo que virtuais, mas a gente sente, né, o carinho aí nas palavras, a gente vai se conhecendo um pouquinho com as manifestações de cada um, ou com o silêncio de outros também, que assim preferem, né? Mas a gente vai aqui comungando, né, de pensamentos afins, de mesmo interesse de estudo, e agradecendo porque nós sabemos que todos nós estamos amparados pelo plano espiritual, pelos amigos, benfeitores espirituais. Nessas horas que buscamos o estudo, né, edificante, com certeza um bom espírito amigo nos assessora. A todos nós, não só a mim que aqui estou comentando, né, mas a todos nós que participamos, nós temos essa bênção. Então, quanto é bom recebermos esse amparo da espiritualidade que nos envolve com a sua paz, com o seu amor. Quantas e quantas vezes eu sou testemunha dessa bênção. Quantas vezes, antes de iniciar esse estudo, eu confesso, às vezes me encontro desanimado, preocupado, de outras vezes até meio calado. E basta começar o estudo que eu sinto a transformação. Eu sinto quanto a gente vai se revigorando,
encontrando ânimo novo, forças novas, pensamentos bons, de esperança, de paz. Então nós temos que agradecer muito a Deus por essa bênção e a Jesus, esse mestre, esse irmão, que nos acompanha dia após dia, está nos conduzindo em busca de desenvolver o reino de Deus em nós. Esse amor, esse amigo incansável de todas as horas, que já deixou claro que para que nós o encontremos, basta que o procuremos no seu Evangelho. Ele diz que ele fala conosco através do Evangelho. Olha que bênção! Né? Nos momentos de aflição, de dor, de desespero, busquemos o Evangelho do Cristo. Leiamos um pouco desse Evangelho, estudemos as suas lições e nós encontraremos a paz tão desejada. Que Deus nos abençoe, nos envolva a todos em sua santa paz, derrame a sua bênção sobre os nossos lares, amparando-nos a todos, fortalecendo aqueles que enfrentam expiações mais duras, que por toda parte os bons espíritos possam semear a paz e deixar dessa bênção do alto, e que possam fluidificar as águas que aguardam essa bênção do alto. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai. Obrigado, Jesus, nosso irmão querido, por tantas bênçãos e por mais esta noite de estudo em teu santo nome. Que assim seja. Obrigado, muito obrigado, amigos. A gente vê aqui tantas mensagens, né, tão fraternas, tão carinhosas, que enchem, né, o nosso coração de esperança, de alegria, por um momento, né, de simplicidade, né, de um estudo tão simples, despretensioso, mas quanto que a gente se renova aqui nessas horas, né? Quanto que a gente recebe de bênçãos, né? Além do ensino que os livros ofertam, a gente recebe essa bênção do amparo espiritual, da troca, né? Aqui entre nós, de laços de amizade sincera. Então, muito obrigado a cada um de vocês por mais esta noite. Enquanto pudermos, vamos caminhando, né? Não vamos pensar em quanto tempo, até onde vamos, nós vamos um estudo de cada vez, enquanto pudermos vamos avançando, rogando sempre a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ajude a encontrar caminhos melhores, né, na nossa vida, buscando sempre a nossa redenção, a nossa transformação moral. Muita paz a todos, obrigado, gente, obrigado pelas mensagens, por tanto carinho, viu? Só Deus para retribuir a vocês essa generosidade. Até a próxima, então. Fica aí o convite para quarta-feira, né? Quarta-feira vamos estudar mais um pouquinho do Evangelho de Mateus, né? Que é intercalando com Emmanuel. Aqueles que quiserem então acompanhar conosco até quarta. Se não, aqueles que acompanham apenas o estudo da segunda, até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir. Obrigado, Liz, Lindalva, Elisa, a todos. Muito obrigado de coração, gente. Fiquem com Deus. O meu abraço para